Boa tarde a todos. Vamos dar início, então, à nossa sessão ordinária de número 13/2023, realizada hoje, 11 de abril de 2023, são 14 horas, e a reunião está sendo realizada de forma online. Primeiro item da nossa pauta, apreciação da minuta da ata de número 12 de 2023. Pergunto aos senhores conselheiros e senhora conselheira se estão todos de acordo com a ata 12. Aprovado. De acordo. Aprovada. Obrigado. Então, a ata de número 12/2023 está aprovada. Próximo item da nossa pauta, análise do processo de número 0008663900/21-8, que trata de regulamentação do serviço de distribuição de gás canalizado no estado do Rio Grande do Sul. O conselheiro relator é o conselheiro Paulo Roberto Petersen e o conselheiro revisor é o conselheiro Algir Lorenzon. Passo, então, a palavra de imediato para o conselheiro Paulo Roberto Petersen para que possa apresentar o seu relatório. Boa tarde a todos. No relatório, o presente expediente foi inaugurado pela Diretoria-Geral da GERGS em razão da publicação da Lei Estadual número 15.648, de 1º de junho de 2021, que dispõe sobre a exploração direta ou mediante concessão dos serviços locais de gás canalizado e encaminhado às áreas técnicas para análise quanto aos seus aspectos regulatórios. A Gerência de Energia Elétrica e Gás Canalizado da GERGS GPE e a Diretoria de Assuntos Jurídicos, DJ, elaboraram conjuntamente a nota técnica número 2/2021 GPE e anexos, propondo minutas de resolução para o regulamento do serviço de distribuição de gás canalizado do Estado do Rio Grande do Sul e para os consumidores livres e agentes do mercado livre de gás canalizado. Em 23 de julho de 2021, a Diretoria-Geral encaminha o expediente ao Conselho Superior, acolhendo o trabalho apresentado e destacando os seguintes pontos. 1. O presente processo tem por objetivo atender os expostos no artigo 11º, parágrafo único, da Lei Estadual número 15.648/2021, ao dispor que a agência reguladora deverá, em até 60 dias da publicação da lei, colocar em consulta pública norma regulamentando o serviço de distribuição de gás canalizado no Estado. 2. Então, logo editada a lei, a GERGS de imediato se organizou com o grupo de trabalho composto pelos servidores da Gerência de Energia Elétrica e Diretoria de Assuntos Jurídicos, que realizaram, no âmbito de suas competências, em um prazo exíguo, um minucioso e qualificado trabalho técnico, culminando com a elaboração das seguintes minutas de resolução. Primeiro, regulamento de serviço de distribuição de gás canalizado do Estado do Rio Grande do Sul e, segundo, regulamento para os consumidores livres e agentes do mercado de livre gás canalizado. A nota técnica 2 apresenta as premissas que balizaram o trabalho, bem como a estrutura dos regulamentos, da qual destaco os seguintes itens. A. Os regulamentos foram elaborados com base em práticas já consolidadas e submetidas à discussão com os diversos atores envolvidos no assunto. Não se presume com isso o afastamento da discussão dos regulamentos no Estado do Rio Grande do Sul, mas sim prosseguir com o aperfeiçoamento de práticas existentes. B. O prazo de 60 dias para a edição dos regulamentos reflete na impossibilidade prática da realização de análise de impacto regulatório, caracterizando o regime de urgência previsto no artigo 7º, parágrafo 2º, artigo 7º, inciso 2º da Resolução Normativa número 59/2021. C. As minutas elaboradas contemplam previsão parcial de disposições regulatórias em razão do que dispõe o artigo 56, parágrafo 1º da Lei número 15.648/21, que atribuiu ao Poder Executivo questões próprias da regulação setorial que deveriam integrar os regulamentos ora apresentados, o que possibilitaria a normatização integral e uniforme pela GERGS para aspectos típicos da disciplina regulatória. Neste ponto,
registra que a agência solicitou reunião junto à Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura e posterior envio ao ofício à Casa Civil, a fim de esclarecer dúvidas quanto à abrangência do decreto a ser expedido pelo Executivo, porém sem êxito quanto às tais definições. Assim, as minutas disponibilizadas contemplam os itens identificados como de competência da agência normatizar, sendo responsabilidade do Executivo regulamentar os itens citados no artigo 56, parágrafo 1º da Lei número 15.648/21. Por fim, destaca o comprometimento e o empenho da equipe técnica da Agertes, em especial aos servidores Alexandre Jungs, André Biac, Clodoaldo de Borba Lambiase, da Gerência de Energia Elétrica, e das servidoras Sheila Matos da Fonseca e Luciana Luz de Carvalho, da Diretoria Jurídica, para a conclusão em tempo hábil das referidas minutas e a excelência do trabalho realizado. Registra que as minutas do regulamento deverão ser objeto de consulta pública, consulta e audiência pública, sendo que a consulta pública deverá iniciar em até 30 de julho de 2021, conforme o prazo estipulado na Lei número 15.648/2021. O Conselho Superior submete a proposta à consulta pública número 5/2021, inicialmente no período de 29 de julho a 18 de agosto de 2021, tendo sido prorrogada até 8 de setembro de 2021, data em que realizou a audiência pública número 5/2021. Foram apresentadas contribuições das seguintes entidades: Sulgás, Fiergs, Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado, Machado Meyer Advogados, Associação Brasileira dos Investidores de Autoprodução de Energia, Associação Brasileira dos Comerciantes de Energia, Sindicato Intermunicipal de Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes do Estado do Rio Grande do Sul, Zenergás Consultoria Empresarial em Energia e Regulação, Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia e Consumidores Livres, Associação Brasileira do Biogás e do Biometano, Gasbridge Comercializadora S.A. e Compass Comercializadora S.A. Mediante a informação número 58/2022-DJ, a Diretoria de Assuntos Jurídicos analisa detalhadamente as contribuições apresentadas. No mesmo sentido, a GPE emite a nota técnica número 5/2022 GPE, apresentando as alterações necessárias nos artigos da minuta do regulamento do serviço de distribuição de gás canalizado no Estado para o mercado cativo, de acordo com os resultados dos acolhimentos ou rejeições das contribuições analisadas. Solicitando, no entanto, pedido de atenção à diretoria jurídica quanto ao disposto dos artigos que tratam da devolução de quantias cobradas a maior dos consumidores e da medição individualizada. O expediente retorna à diretoria jurídica, que passa ao exame jurídico de cada contribuição da proposta de regulamento do serviço de distribuição de gás canalizado para consumidores livres e as condições gerais para a atuação dos agentes do mercado livre de gás canalizado do Estado do Rio Grande do Sul, emitindo a informação número 115/2022-DJ. Em face da solicitação da GPE, a diretoria jurídica emite ainda a informação número 127/2022-DJ e apresenta no documento SEI número 0344883 a minuta consolidada do regulamento de distribuição do gás canalizado. Em 6 de agosto de 2022, em atenção à informação número 115/2022-DJ, a GPE emite a nota técnica número 6/2022-GPE, que avaliou as contribuições ao regulamento que disciplina a prestação de serviços públicos de distribuição de gás canalizado para consumidores livres e as condições gerais para os agentes do mercado livre de gás canalizado do Estado do Rio Grande do Sul. Mediante o encaminhamento número 124/2022, a diretoria jurídica apresenta a minuta consolidada do regulamento quanto à prestação de serviços para os consumidores livres, opinando pelo encaminhamento ao Conselho Superior para deliberação. Em 8 de setembro de 2022, o expediente retorna ao Conselho Superior.
todas as contribuições recebidas na consulta pública, a ata da audiência pública, bem como as análises das contribuições realizadas pelas áreas técnicas, estão disponibilizadas no site da AGERGS. Em 23 de setembro de 2022, é protocolado o ofício da Abrace, Fiergs, IBP e Associação Representante das Empresas Independentes Produtoras de Petróleo e Gás Natural, a BPIP, trazendo considerações quanto à competitividade e desenvolvimento do mercado e reforçando as necessidades de ajustes na minuta da resolução disponibilizada para promover a abertura do mercado livre de gás natural no estado do Rio Grande do Sul. Em 16 de novembro de 2022, por solicitação das entidades citadas, foi realizada reunião com seus representantes, diretores da AGERGS e este relator para exposição quanto aos ajustes propostos. Em decorrência das discussões ocorridas após a edição da nota técnica número 6/2022 GPE e a informação número 115/2022 DJ, foram identificadas oportunidades de melhorias na minuta recomendada. Assim, mediante a informação número 10/2023 GPE, elaborada conjuntamente pela GPE e Diretoria Jurídica, é apresentada a minuta consolidada do regulamento que disciplina a prestação do serviço de distribuição de gás canalizado para os consumidores livres e as condições gerais para a atuação dos agentes do mercado livre de gás canalizado. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, conselheiro Petersen. Nós temos agora alguns inscritos. Então, eu passo a palavra inicialmente para o senhor Tiago Santovito, que terá 10 minutos, no máximo, para a sua manifestação. Combinado. Boa tarde a todos. Fazer um agradecimento especial ao conselheiro Petersen e também ao conselheiro revisor Lorenzon. Em nome do IBP, eu agradeço esse espaço, aos membros também da AGERGS por sempre nos receber em todas as ocasiões que forem necessárias. Eu tinha feito uma apresentação, mas acho que não faz sentido eu apresentar, tendo em vista o resumo já bem feito pelo conselheiro Petersen. Eu vou direto ao ponto, né? Então, esse processo ele já se estende desde 2021, e aí é importante dizer que a lei do serviço de local de gás canalizado, a lei 15.648, ela nasce pós a aprovação da lei do gás, então isso é muito importante mencionar, e a consulta pública 5 também, ela nasce pós a nova lei do gás, sendo que até o presente momento ela não foi finalizada, tendo em vista todos os pontos aqui já abordados. Na visão do IBP, a lei 15.648, ela tem pontos positivos, né? Ela traz definição importante ali para o autoprodutor, autoimportador, definição de consumidor livre, definição de TUSD, custos evitados para essa TUSD. Ela traz incentivo ao uso do gás natural e também ao biometano, né? A gente apoia essa integração entre gás natural e biometano, e também dá um maior empoderamento à AGERGS, né? A gente acredita que a abertura do mercado ela é essencial, que tenha-se a agência reguladora forte, né? Forte em dois sentidos, né? Com corpo técnico robusto e também com independência para tomar suas decisões. Mas também a referida lei ela carece de melhorias, né? E aí a gente vê a consulta pública 5 vindo para preencher essas melhorias, muita coisa ainda precisa ser regulamentada, e a gente entende que isso pode ser feito sim através dessa consulta pública. Então, o IBP praticamente ele traz 3 macros, né, objetivos de contribuição para essa consulta pública, que as normas que todo esse regramento que está na consulta pública ele não avance sobre a atividade de comercialização de gás. E aí eu vou explicar os motivos para isso, né? E trazer aqui algumas sugestões para o pessoal da AGERGS. A importância de se ter a definição de ramal dedicado exclusivo,
a importância também de se ter a definição de uma TUS-DE e outros pontos menos relevantes, mas que também podem ser de aprimoramento para essa consulta pública. Então, eu volto para o item inicial, né, da atividade de comercialização. O que o IBP defende é que isso já é uma atividade regulamentada pela ANP. Então, qualquer exigência que se faça a nível estadual, isso vai gerar burocracia, vai onerar essa atividade de comercialização. A gente vê que a consulta pública determina a GERGS a fiscalização desse serviço e também a cobrança de taxa para atividade de comercialização. Então, assim, tudo isso são custos que vão sendo empilhados e isso vai ser repassado para o mercado. Eu, na figura aqui dos produtores / comercializadores, eles não vão arcar com esse prejuízo, eles vão empurrar isso para a cadeia. Então, isso fica burocrático para exercer essa atividade de comercialização. E a sugestão que a gente traz, que a gente tem conversado com outros estados, seguindo até o que a Genersa no Rio de Janeiro já fez e já tornou público, é um convênio da Agência Reguladora Estadual com a ANP. Então, assim, a gente entende, né, a preocupação do Estado em não ter ali um comercializador que venha a causar danos para o setor de gás natural estadual, mas a ANP tem muito mais condições e acesso a outros tipos de informação que a agência reguladora estadual não tem. Por exemplo, os contratos de produção de gás. Então, a ANP, sim, tem condição de fazer esse lastro, né, fazer a identificação desse lastro, se tem ali um comercializador que está vendendo o mesmo contrato para São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. A agência estadual não tem essa penetração de saber aonde que está alocado esse contrato de produção. Então, o que a gente sugere é exatamente esse convênio para que a ANP demonstre todas as informações que a agência julgue necessária para que isso seja, de alguma forma, compartilhado entre a ANP e a agência estadual. Taxa de fiscalização, já mencionei, acho que assim, não faz sentido aos nossos olhos essa cobrança, tendo em vista que isso já é fiscalizado pela ANP. A gente pode até entrar aspectos jurídicos relacionado à cobrança dessa taxa, que teria que ter um serviço correlacionado a isso, uma prestação de serviço correlacionado à taxa. A determinação da qualidade do gás, então isso está sendo também empurrado para o comercializador. A gente entende que já tem uma regra da ANP em relação a isso, então a responsabilidade da qualidade do gás ela é do produtor na injeção do gás no transporte e do transportador na entrega do transporte à distribuidora. Então essa qualidade do gás ela vai ocorrer muito antes do sistema de distribuição. Isso já tem regra para a ANP, o que a gente sugere é que seja olhada essa regra e seja seguida essa regra, tá? Para não onerar ainda mais a atividade de comercialização. Em relação ao item de definição de ramal dedicado exclusivo e TUS-DE, é importante dizer que a lei 15.648 ela já traz essa previsão igual à lei do gás, né? Não sendo viável a construção do duto, é permitido que o usuário faça esse investimento. Então, isso já está na lei. O que precisaria nesses casos, ou em casos que existe ramal de uso dedicado exclusivo, que seja definida a TUS-DE. E aí a gente solicita, né, que seja estudada a possibilidade de criar dentro dessa consulta pública a definição e metodologia de cálculo dessa TUS-DE. Outros pontos que são menos relevantes que esses dois, mas a gente acaba aqui também trazendo para debate, né? Que é a previsão de inclusão de parada programada, porque aí toda parada programada ela vai gerar alguns custos, então você tem que ter essa previsão no contrato. Se não tiver isso, isso pode acarretar em outros desdobramentos para quem está comprando esse gás. Acordo operativo entre o sistema de transporte e o sistema de distribuição, que a gente tem notado é que muito do que vai ocorrer vai ser dentro do sistema de transporte. Então, balanceamento, supridor de última instância, entre aspas, tá? Porque existem outras nomenclaturas para isso. Isso vai ocorrer no sistema de transporte, não tem necessidade de isso vir a ter alguma definição estadual. E também a gente
solicita que nessa consulta pública seja também considerada a reciprocidade quanto à falha na prestação de serviço de distribuição. Então, existem ali alguns pontos relacionados aos outros elos da cadeia, a gente também precisa inserir algumas coisas voltadas para falha no serviço de distribuição. Um outro ponto importante que a gente traz é a necessidade de chamada pública para contratação no mercado de gás para o segmento cativo, né, da distribuidora. Então, isso não tem um melhoramento que a gente traz aqui, seria importante ter essa transparência para quem tiver no mercado. Desculpe, doutor Tiago, só tem alguém com o microfone aberto que está prejudicando. Por favor, feche os microfones. Por favor, pode continuar. Tranquilo, já fechou. Obrigado. Então, para quem estiver no mercado cativo, ter essa transparência, né, que foi feita uma chamada pública para contratação de gás para esses usuários. Fui rápido, tá? Devido aos 10 minutos, não quero prejudicar a agenda, acho que tem várias pessoas ainda para trazer contribuições. Novamente agradeço em nome do IBP essa disponibilidade de estarmos aqui. A gente se coloca à disposição para quantas reuniões forem necessárias. Recentemente, a gente, em parceria com a Abraço e a BPIP, soltou uma ferramenta de análise de regulação do mercado livre estadual, que chama Relivre. O que for necessário explicar dentro dessa ferramenta, não sei se é de conhecimento de todos, mas o que for necessário para explicar os critérios, como ela funciona, o IBP se coloca à disposição. Boa tarde e obrigado. Muito obrigado pela contribuição. Passo a palavra agora também pelo prazo máximo de 10 minutos para o senhor Adriano Lorenzon, da Abraço. Presidente, permite, presidente? Pois não? Eu acabei de ver que o senhor Adriano é Lorenzon também. Eu não sei se temos algum parentesco, Adriano, porque eu tenho que me cuidar, inclusive, eventualmente, se tiver que decidir alguma coisa que envolva a manifestação de suspeição, eu tenho que fazê-lo. Mas, afinal, Lorenzon, Adriano, de onde você é, Adriano? Para identificar. Desculpa, não sem tem som, Adriano. Não tem som, Adriano. Vendo agora? Sim, agora sim. Ah, desculpa. Não sei se você me ouviu. Do interior ouvi sim, sou do interior do Espírito Santo, na verdade. Do Espírito Santo? Isso. A família Lorenzon lá daquela região italiana do Espírito Santo. Exatamente. Eu conheço alguns, inclusive tinha um Lorenzon que tinha sido meu colega como conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Foi deputado estadual no Espírito Santo também. Prazer em conhecê-lo, Adriano. Obrigado, Alvir Lorenzon. Bom, mas não temos parentesco a princípio. A princípio. Bom, obrigado aí, conselho da Gerges, por essa oportunidade aqui da gente fazer uma exposição rápida a respeito da resolução aí da deliberação do consumidor livre. É algo que a Abrace, como associação aqui dos consumidores industriais de gás natural, vem trabalhando há muitos anos em cima disso, e a gente tem alguma experiência dos pontos que a gente defende, por que a gente defende. Então, acho que o conselheiro Peterson leu muito bem aí todo o processo. A gente tentou, como Abrace e junto com outras associações, contribuir ao máximo dentro desse processo público da Gerges. A gente tem total disponibilidade para quaisquer outras discussões. Eu acho que a gente não precisa entrar aqui num embate consumidor versus distribuidora ou produtor versus distribuidoras, esse não é o caso. Os nossos princípios de contribuição aqui sempre estão no sentido do desenvolvimento do mercado como um todo. Todo mundo ganha com mais gás fluindo. O produtor, o distribuidor e o consumidor que vai estar consumindo mais gás, possivelmente porque ele está mais competitivo, deslocando outros energéticos. Então, eu acho que esse é o nosso espírito de contribuição. O nosso espírito de contribuição não é trazer uma regulação que imponha qualquer ônus à distribuidora ou ao seu mercado cativo. Pelo contrário, o que a gente defendeu durante todo esse processo é garantir que tenha liberdade de escolha, mas sempre garantindo a
a economicidade de todo esse processo para a distribuidora sem trazer qualquer risco, tá? Então, assim, eu acho que é um momento importante aqui para o Rio Grande do Sul colocar a sua resolução. A gente viu vários estados aí ano passado fazendo esse movimento, alguns, na nossa opinião, foram mais assertivos, outros menos, mas o Rio Grande do Sul está nesse momento agora. Quando a gente olha para a abertura do mercado, a gente vê dificuldades em todos os elos, no elo da oferta de molécula, no elo do transporte e no elo da distribuição. Eu acho que é muito simplista a gente apontar o dedo para qualquer um desses elos e falar que a culpa é deles. Na verdade, é uma indústria em cadeia e a gente vê pontos de melhoria em cada elo desse. Por isso, mas a gente está aqui discutindo sobre o elo de regulação dentro da distribuição. Então, a gente tem outros itens para serem endereçados nos outros elos, mas é importante a gente limitar o nosso escopo aqui. Então, o que a gente vê é que a abertura do mercado começou, mas, na nossa opinião, algumas regulações estaduais efetivamente dificultaram a contratação direta pelo consumidor livre. Hoje a gente tem no Brasil, que a gente tem notícia, apenas 3 consumidores livres industriais de gás natural. E nenhum desses saiu de uma migração do mercado cativo para o mercado livre. Só tem um caso que foi a Gerdau, mas mesmo assim, quando ela saiu do cativo, foi para o livre em Minas Gerais, ela foi dentro do ambiente Petrobras. Então, uma migração pura nesse sentido ainda não aconteceu. E, de novo, isso tem vários motivos, mas, na nossa opinião, algum desses motivos diz respeito, sim, a maior liberdade que pode ser dada dentro da regulação estadual. Então, assim, dentro dessa premissa de que tudo que a gente vai falar aqui não tem qualquer ônus para a distribuidora e a gente fica disponível para colocar esse ponto de vista de que tudo que nossa contribuição não cause risco alguns para a distribuidora, a gente faz aqui um pequeno resumo dos principais pontos de contribuição. Então, assim, primeiro, em relação às penalidades, né, ali na resolução, na minuta que a gente teve acesso, são previstas algumas penalidades. Um dos grandes motivos que a gente vê a dificuldade do consumidor ir para o mercado livre é o contrato de uso do sistema de distribuição, o CUSD da distribuidora para o mercado livre, via de regra, impõe mais penalidades do que o seu consumidor cativo. Isso é uma grande barreira. Isso é uma grande barreira porque ele tem que compensar todo esse ganho na aquisição da molécula. Diretamente, o que não é fácil. Assim. O que a gente pede, então, é isonomia. Isonomia entre o consumidor cativo e entre o consumidor livre. Acho que um outro ponto, o Thiago citou brevemente, em relação à regulação da comercialização. Hoje a gente vê várias regulações que querem fazer a regulação para o comercializador no âmbito do mercado livre. Mas não existe nenhuma regulação para a distribuidora. Então, é uma coisa que não faz muito sentido, porque o ente regulado, que é a distribuidora, não tem uma regulação de como que ela deve adquirir a molécula, mas o ente livre, que é o consumidor livre, tem. Então, é uma dicotomia na nossa visão que não faz muito sentido. O livre é livre e se ele vir a descumprir algum dos requisitos ali do contrato, ele vai ser penalizado por isso. Mas regrar a forma como essa comercialização deve se dar, a gente entende que é uma burocratização que só torna esse processo mais árduo. Como falou, ele aconteceu em poucos lugares, muito por causa disso. Um outro ponto que a gente contribuiu também foi na questão da flexibilidade para a migração, né? Geralmente é colocado ali alguma requisito de prazo anterior a fazer a migração. Ok, eu acho que isso é natural, mas, de novo, podem ser colocadas algumas flexibilidades, algumas exceções para os consumidores saírem e até ajudarem o portfólio da distribuidora. Então, por exemplo, se a distribuidora está supercontratada ou subcontratada, a migração do consumidor livre pode ajudar ela a balancear melhor seu portfólio. Não se deve engessar a regra ao falar que tem que ser aquele prazo contratual para fazer essa migração. Dito isso, porque para o consumidor livre conseguir contratar
a parte da distribuição, a parte da molécula, a parte do transporte, dentro do mesmo time frame, é muito complexo para ele, então por isso que essas flexibilidades efetivamente ajudam esse processo de migração. Então, assim, citei aqui só alguns exemplos rápidos que a gente colocou dentro do âmbito da consulta pública posteriormente. Acho que o Tiago já citou aí também, a gente tentando trazer maior transparência a essa discussão, que eu acho que sempre tem muito ali algumas conotações do que quase que de briga entre as partes, não é isso. A conotação é, olha, existe isso aqui, essa é a nossa opinião, o Relivre, que é www.relivre.com.br, quem quiser acessar agora, lá a gente faz uma análise de todas as regulações, a gente tem várias associações de classe que estão apoiando isso, e a gente não é dono da verdade, mas é uma visão do que produtor, consumidor, comercializador e outras associações entendem como uma visão de abertura de mercado, de liberação de mercado, liberalização de mercado. Qualquer coisa ali que possa ser discutida, a gente vai sentar e vai discutir, mas essa é a nossa visão, e a nossa visão para o estado do Rio Grande do Sul, que pode facilitar a abertura do mercado, sem, de novo, trazer qualquer problema para a distribuidora. Então, as nossas contribuições estão escritas, o portal está aberto também, pode ser avaliado por todo mundo, e, de novo, acho que aqui a gente fica sempre à disposição para aprofundar em qualquer quesito mais técnico. Ok. Muito agradeço a contribuição. Dando prosseguimento, temos mais 2 inscritos. Em princípio, eu gostaria de verificar se a ABGás confirma a manifestação. Não. Passo, então, para a Sulgás, que também estava inscrita, e pergunto se mantém a inscrição. Pode manter a cena, por favor, presidente Cielo. Tá. Então, por favor, pelo prazo máximo de 10 minutos. Não, vou ser muito breve, tá? Na verdade, assim, a gente não trouxe, né, para essa discussão agora as nossas contribuições novamente. Acho que tudo já foi bastante discutido, né, e apresentado ao longo da nossa consulta pública e da audiência pública. Então, acho que foi a oportunidade onde todos os agentes trouxeram seus entendimentos, tanto para o mercado cativo como para o mercado livre, que são as 2 regulamentações que são objeto aqui, né? Mas diante, né, do que foi falado, eu acho que cabe aqui, importante destacar que o consumidor livre e a distribuidora, a relação que eles têm, né, onde a distribuidora consegue preservar os direitos de seus consumidores cativos, é o contrato CUSD, tá? Esse é o único instrumento que a gente tem. Então, quando aí o IBP, o próprio Loreson trazem, né, a questão da qualidade do gás e o produtor, o transportador ou comercializador, só deixando claro que eu acho que isso é uma discussão que vem a acontecer daqui a pouco tempo, né, é que o único instrumento que a distribuidora tem com esses agentes do Mercado Livre será o contrato CUSD. Fora isso, é a atuação da agência mesmo, né? Então, esses são os 2 pontos de conseguir dar um pouco mais de segurança para aquele consumidor cativo atendido pela distribuidora. Um outro ponto que foi trazido é a chamada pública de suprimento. A Sulgás, o ano passado, fez a sua chamada pública. Esse ano a gente está preparando e deve lançar aí nos próximos meses a chamada pública. Então, esse é um modus operandi que a Sulgás tem de trabalhar. Então, acho que é importante deixar claro que a gente vem fazendo as chamadas, né? E acho que também tem um ponto aqui que a gente até trouxe na nossa contribuição, é o código de rede, né? Como que isso vai funcionar? Como que funciona o comportamento do consumidor livre perante os outros consumidores que são cativos, a atuação das distribuidoras para esses 2 agentes, para que nenhum dos 2 seja penalizado, para que nenhum dos 2 seja onerado, né? E que o comportamento do consumidor livre, seja ele consumindo um gás que é da distribuidora, não deixe um outro consumidor, que é o cativo, desabastecido. E acho que é por isso que muito vem a questão da penalização, tá? Porque mais do que o consumo daquele gás, ele deixou alguém desabastecido.
né? Então, essas coisas têm que ser muito olhadas, têm que ser muito bem trabalhadas e discutidas para que a gente consiga manter a qualidade do serviço. E a qualidade do serviço sendo prestado para os dois agentes, para o livre e para o cativo, que são atendidos pela distribuidora, que exerce esse serviço de distribuição de gás. Eu acho que era isso, presidente Sena, tá? Só queria trazer esses pontos e agradecer e parabenizar. Acho que mais do que em tempo a gente ter as regulamentações, é uma segurança que traz para todo mundo tê-las e vocês poderem exercer o trabalho de vocês e a gente também fazer o nosso com segurança e com as regras bem claras e dispostas. Ok. Muito obrigada pela participação. Eu estou recebendo aqui, eu tinha consultado a questão da Abegás, agora eu estou vendo aqui que sim, está presente. Então, eu abro também 10 minutos para que a Abegás, a Paula Campos, possa, então, se manifestar. Boa tarde, Paula. Boa tarde, obrigada. Eu não sabia, eu me inscrevi para participar e fiquei na dúvida, né, quanto a poder falar ou não. Então, agradeço, é um prazer vê-lo de novo, né? Já sentamos do mesmo lado por tantos anos, né? Tanto na ABAR, né? Quanto na agência reguladora. Então, fazer breves comentários é muito rápido aqui. Eu ouvi os colegas falando e, assim, só defender alguns pontos, né? Porque quem fiscaliza a parte operacional, essa discussão aí, né, do pagamento, até de fiscalização ou de competências, quem fiscaliza essa parte toda operacional sempre foi, ao longo dos anos, a própria agência. Quem conhece o Estado é o Estado, né? E a distribuição, a distribuidora. Então, assim, é uma discussão que a gente tem. A ANP, ela não tem corpo técnico no local, ela não chega a tempo, tá? No Rio, talvez, né? Porque eles estão lá, o corpo técnico está lá, talvez o convênio, eu desconheço, né, os detalhes do convênio, mas certamente é um convênio operacional. Então, a taxa é para manter isso, que a agência já faz hoje, né? Tanto da comercialização. E, assim, isso aí é uma discussão para séculos, porque o artigo 25, no parágrafo 2º, ela não separou a comercialização dos serviços de gás canalizado. Isso é uma interpretação, há N artigos, N discussões sobre o tema, né? E é basicamente isso, né? E parabenizar muito, porque acompanhei vocês aí bastante, o Alexandre também, pelo trabalho, né, do dia a dia. E que a Abegás está aí para ajudar também. Obrigada e boa tarde a todos. Muito obrigado, Paula, pela manifestação. Então, dando prosseguimento à nossa reunião, tendo então ouvidas todas as inscrições e manifestações que foram solicitadas, damos prosseguimento agora, devolvendo então a palavra para o conselheiro relator, Paulo Roberto Petersen, para que possa então apresentar a justificativa de seu voto. Item 2 da fundamentação. O contrato de concessão vigente para a exploração dos serviços de distribuição de gás foi firmado em 19 de abril de 1994 entre o Estado do Rio Grande do Sul e a Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul, Sulgás, com vigência por 50 anos, e prevê que a exploração dos serviços de distribuição de gás por meio de canalizações a todo e qualquer consumidor ou segmento industrial, comercial, institucional e residencial para toda e qualquer utilização ou finalidade se dará em todo o Estado do Rio Grande do Sul, única e exclusivamente pela concessionária. A Lei Estadual número 10.931, de 9 de janeiro de 1997, cria a GERGS e atribui, dentre outras, a competência da regulação dos serviços públicos delegados na área de distribuição de gás canalizado no Estado. Com a edição da Lei número 15.648, de 1º de junho de 2021, estabeleceu-se de maneira clara o papel da regulação do serviço de gás canalizado, destacando-se que, abre aspas, artigo 6º, o Estado exercerá as atividades de regulação do serviço de gás canalizado nos termos do disposto à Constituição Federal e na Lei número 10.931, de 9 de janeiro de 1997. Parágrafo 1º. Quanto aos serviços delegados ou outorgados, tanto a iniciativa privada quanto a empresas públicas e as sociedades de economia mista, a competência definida no caput deste artigo será exercida por meio da AGERGS, de acordo com a legislação em vigor. Parágrafo 2º.
A regulação do serviço de distribuição de gás natural pela Agergs se aplica, inclusive, à concessão atualmente vigente. Fecha aspas. O artigo 11º da mesma lei estabeleceu que a Agergs deveria, em até 60 dias de sua publicação, colocar em consulta pública a norma regulamentando o serviço de distribuição de gás canalizado no Estado. Assim sendo, a área técnica da Agergs elaborou um trabalho minucioso e dedicado, disponibilizando as propostas de regulamento de maneira a atender o curtíssimo espaço de tempo estabelecido pela nova legislação para a elaboração de normas complexas e de grande alcance econômico, bem como referido na informação número 58/2022-DJ. A nota técnica número 2/2021 GPE, apresentada, expõe que a normativa proposta buscou harmonia com a regulamentação de outros estados que já possuem arcabouço regulatório desenvolvido, mas preservando as características específicas do estado do Rio Grande do Sul. O regulamento proposto visa atender aos aspectos gerais do serviço de distribuição de gás canalizado e as relações entre a distribuidora, os interessados no serviço e todos os usuários, não se limitando aos consumidores cativos. Contudo, em razão das especificidades e complexidade das operações técnicas e comerciais que envolvem os consumidores livres, produtores, autoprodutores, importadores, autoimportadores e comercializadores, a normatização para este segmento de usuário foi complementada por regulamento específico. Destaco a ampla participação dos diversos setores envolvidos no mercado quando da realização da consulta e audiência pública, o que já possibilitou alguns aprimoramentos na proposta inicial, atingindo assim o objetivo desse instrumento de participação social, conferindo transparência à regulação e identificando aspectos relevantes das matérias submetidas à apreciação de todos os interessados. Tendo em vista as diversas reuniões ocorridas a partir da minuta final elaborada pela área técnica, entendemos que cabe ainda uma alteração pontual no artigo 5º do Regulamento do Mercado Livre, a fim de preservar também o interesse dos usuários que desejam manter o fornecimento pela distribuidora sem ter interrupção ao final dos contratos. Assim sendo, transcrevemos a seguir a proposta de alteração do caput do artigo 5º e a inclusão do parágrafo 3º à minuta apresentada. Artigo 5º. Os usuários que mantêm contrato vigente de fornecimento com a distribuidora devem manifestar a intenção de migrar integralmente ou parcialmente para o Mercado Livre por meio de comunicação escrita, no mínimo com 180 dias de antecedência ao vencimento contratual, devendo cumprir com os dispositivos legais e contratuais. Parágrafo 1º. Existindo interesse da distribuidora e aprovação da Agergs, a efetivação da migração do usuário ao Mercado Livre poderá ocorrer antes do prazo final do contrato. Parágrafo 2º. A migração somente será efetivada se o usuário estiver adimplente com suas obrigações em relação à distribuidora de gás canalizado. Parágrafo 3º. O usuário cujo contrato de fornecimento não possuir cláusula de renovação automática deverá manifestar o interesse de renovação para a continuidade de fornecimento junto à distribuidora em até 90 dias antes do seu término, devendo observar o disposto nas demais cláusulas do respectivo contrato. Ressalva-se que a Lei número 15.648/2021, no artigo 56, estabelece a competência do Poder Executivo para regulamentar alguns aspectos. Artigo 56. O Poder Executivo editará decreto para a fiel execução da presente lei. Parágrafo 1º. O regulamento de que trata o caput desse artigo disporá, além de outros aspectos, acerca dos elementos necessários ao serviço do pedido de fornecimento de gás, das definições quanto às unidades usuárias, da classificação e cadastros, do contrato de fornecimento, da intervenção e rescisão de contratos de concessão, das responsabilidades, direitos, obrigações e penalidades que possam ser imputadas a usuários e concessionários. Parágrafo 2º.
o Poder Executivo poderá delegar competência à GERGS para expedição de ato regulamentar acerca do disposto nesta lei, no que for concernente às atribuições da agência reguladora, ressalvadas as competências legais do poder concedente. Fecha aspas. Por fim, considerando alguns questionamentos apresentados e a significante expectativa de como as novas regras serão incorporadas ao cotidiano da concessionária, dos consumidores da própria agência, na sua atividade regulatória, entendemos necessária a revisão desta norma no prazo de 18 meses, para fins de aprimoramento a partir do que foi verificado em sua efetiva aplicação. Diante do exposto, voto por 1. Aprovar o regulamento de serviço de distribuição de gás canalizado do Estado do Rio Grande do Sul, conforme documento CEI número 0344883. 2. Aprovar o regulamento que disciplina a prestação do serviço público de distribuição de gás canalizado para os consumidores livres e as condições gerais para a atuação dos agentes do mercado livre de gás canalizado do Estado do Rio Grande do Sul, conforme documento CEI número 0374510, incluindo-se a alteração no caput do artigo 5º e a inclusão do parágrafo 3º com a seguinte redação. Artigo 5º. Os usuários que mantêm contrato vigente de fornecimento com a distribuidora devem manifestar a intenção de migrar integralmente ou parcialmente para o mercado livre por meio de comunicação escrita, no mínimo com 180 dias, de antecedência ao vencimento contratual, devendo cumprir com os dispositivos legais e contratuais. Parágrafo 3º. Usuário cujo contrato de fornecimento não possuir cláusula de renovação automática deverá manifestar o interesse de renovação para a continuidade do fornecimento junto à distribuidora em até 90 dias antes de seu término, devendo observar o disposto nas demais cláusulas do respectivo contrato. 3. Estabelecer a revisão desta norma no prazo de 18 meses para fins de aprimoramento. 4. Encaminhar a presente resolução e o regulamento aprovado para a Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura. É como voto, senhor presidente e senhores conselheiros. Muito obrigado, conselheiro Petersen. Passo a palavra para o conselheiro revisor, conselheiro Algir Lorenzon. Obrigado, presidente. Quero inicialmente saudar Vossa Excelência, saudar a eminente conselheira Luciana, conselheiro Petersen, conselheiro Porce, nosso diretor-geral Francisco e todos os que participaram e estão acompanhando a realização deste trabalho nesta sessão do nosso conselho. Vou, então, encaminhar o meu voto na revisão, dizendo que, em conformidade com o disposto no regimento interno da AGERGS, revisei o relatório e confirmo a sua correção quanto à descrição dos fatos. Quanto ao mérito, estou acompanhando integralmente o voto emitido pelo eminente conselheiro relator. É assim o meu voto, senhor presidente, na revisão. Obrigado, conselheiro Algir Lorenzon. Passamos agora para a etapa, então, de discussões. E eu pergunto, então, aos demais conselheiros, conselheiro Porce e conselheira Luciana, se tem algum comentário, algum fazer? Não tenho observações, presidente. Presidente, eu Pois não? só gostaria de cumprimentar os colegas da Gerência de Energia Elétrica e Gás Canalizado e da Diretoria de Assuntos Jurídicos pelo trabalho. A GERGS, como foi dito aqui, ela possibilitou uma ampla discussão democrática com a distribuidora, com os agentes do Mercado Livre e com todos os demais interessados, e uma discussão, um debate, né, bastante importante. Então, meus cumprimentos à área técnica e ao conselheiro Petersen pelo voto. Obrigado, conselheira Luciana. Eu também endosso as palavras da conselheira Luciana, e no sentido de que foi um trabalho muito longo, exaustivo, foram ouvidas todos os interessados, né, num processo, também respaldando as palavras da conselheira Luciana, absolutamente transparente,
democrático, então tudo que foi colocado foi considerado. Obviamente que a decisão final sempre é da casa, mas eu acho que o trabalho da GPE, o trabalho da nossa diretoria jurídica, então eu também cumprimento a toda a equipe técnica da casa, conselheiro Petersen, conselheiro Lorenzon pela revisão, e dizer que realmente foi um trabalho bastante exausto e dá orgulho aí para casa ter um trabalho tão sofisticado, tão qualificado, um mercado absolutamente dinâmico, importantíssima essa questão aí da revisão daqui a algum tempo, em 1 ano e meio, fazer uma revisão para incorporar novos elementos que essa dinamicidade do mercado pode trazer para que a gente esteja sempre atualizado em relação a este mercado. Então, tendo dito isso, eu devolvo a palavra para o conselheiro Paulo Roberto Petersen, então, para que faça a confirmação de seu voto. Mantenho o voto, senhor presidente. Obrigado. Conselheiro Lorenzon. Também, senhor presidente, estou mantendo. Obrigado. Conselheiro Alexandre Porce. Acompanho o relator. Obrigado. Conselheira Luciana. Também com o relator, presidente. Obrigado. Também voto acompanhando o relator. Portanto, está aprovada a matéria por unanimidade. Próximo item da nossa pauta, temos algumas poucas comunicações. A primeira dela, informar que a diretoria-geral está nos trazendo a informação de que foram emitidos os seguintes termos de arquivamento de notificação, os TAs, em função do acatamento das manifestações apresentadas pelas empresas. TA de número 392/2023 de que Estação Rodoviária de Alegrete Limitada, do processo de número 001200-3900/19-7. E o TA de número 393/2023 de que da Central SA, Transportes Rodoviários e Turismo, do processo de número 000468-3900/20-2. E segundo, informar que está pautado para o dia 18/4/2023, na sessão de número 14/2023, a análise do processo de número 0009713900/21-4, que trata de recurso da empresa Auditur Transportes Coletivos e Turismo ao auto de infração de número 39/2021. O conselheiro relator é o conselheiro Algir Lorenzon e o conselheiro revisor é o conselheiro Alexandre Alves Porce. E item final da nossa pauta, assuntos gerais. Nós temos já aqui um pedido para relato do nosso diretor de qualidade, diretor Francisco, diretor Ricardo, a respeito de uma reunião que teve com a prefeita municipal de Cruz Alta, em prosseguimento a uma visita que recebemos da prefeita a respeito de alguns assuntos aí associados com o fornecimento de água e esgotamento sanitário. Então, passo a palavra para o diretor Ricardo Pereira da Silva, para que possa, então, fazer o seu relato. Boa tarde, presidente. Boa tarde, conselheira, senhores conselheiros, diretor-geral e demais colegas. Então, estivemos em Cruz Alta, eu e o colega Vinícius Maier, aqui da diretoria de qualidade, participando dessa reunião. Estiveram presentes também o diretor de expansão da Corsan, André Guterres Borges, o superintendente da região das Missões, João Batista Corim da Rosa, o gestor da unidade de saneamento, Gerry Antônio Tachi, pela Corsan. Pelo município, a prefeita doutora Paula, o procurador-geral do município, Vitor Nunes, e o procurador-geral, Pablo Romercher. E também estava presente o secretário de Finanças e Orçamento, José Roberto Pires. Então, a Corsan apresentou uma proposta de construção
de perfuração de 3 novos poços, para dar uma maior garantia ao abastecimento, aquisição de 3 bombas novas, uma ficando como reserva e fora lá da casa de máquinas, né? Visando, então, a resolver definitivamente aquele problema de falta d'água que perdurou durante quase uma semana. Então, isso foi a reunião. Os representantes da prefeitura ficaram satisfeitos com a solução apresentada, vão acompanhar, né, a perfuração dos poços e também será colocado um novo reservatório de 1.000 metros cúbicos para também garantir o abastecimento. Na sequência, então, ficamos numa reunião só com a prefeitura, nós passamos algumas informações, né, sobre fiscalização, sobre Plano Municipal de Saneamento Básico, ao qual a prefeitura afirmou que não tem condições de fazer esse plano municipal, não tem equipe técnica para isso. Isso é uma dificuldade de várias outras prefeituras. Bom, e aí deixamos nossos contatos lá para entrar em contato, estreitar nossos relacionamentos. O procurador adjunto já solicitou acesso a alguns processos de fiscalização da GERGS, né? Então, vamos continuar aí prestando um apoio à Prefeitura de Cruz Alta. Fomos muito bem recebidos lá, ficaram bastante satisfeitos com a presença da GERGS. Então, era esse o relato, presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira. Obrigado. Muito obrigado, diretor Ricardo. Acho que foi muito importante a nossa participação através do nosso diretor Ricardo, mais a equipe que foi lá. Nós tivemos, junto com o conselheiro Lorenzon, o nosso diretor Francisco também, e o próprio diretor Ricardo, recebemos a prefeita aí na semana passada, e nessa semana já tivemos, aliás, na semana retrasada e na semana passada, então já teve essa ida. Eu acho muito oportuna, realmente muito importante a nossa presença, né? E a prefeitura, então, ficou satisfeita, melhor ainda, tanto da nossa presença quanto da solução proposta pela companhia lá, pela Corsan, para atender aquele problema que acabou acontecendo lá, e graças a Deus está, então, superado. Isso mostra, quer dizer, a importância que é. A gente só sabe a importância de algumas coisas quando a gente não as tem disponível. E no caso da água, é uma coisa tão fundamental para a vida, né? Que a falta de água por 2 dias numa cidade praticamente inteira é um negócio extremamente grave, mas está, então, solucionado. E parabéns aí, diretor Ricardo, né? Pela pronta resposta que demos para o município de Cruz Alta, e que está agora, então, encaminhada a solução. Acho que a agência agiu bastante rápido. Presidente, permite? Por favor, pois não, conselheiro Lourenço. Quero cumprimentar o eminente presidente também, o diretor-geral, o Ricardo, nosso diretor, porque eu participei daquele encontro com a prefeita Paula, doutora Paula Liberelotto, de Cruz Alta. Eu tinha acompanhado a situação terrível que estava passando naquela cidade, porque os meus parentes lá são os meus familiares que lá residem, e eles próprios me comunicaram num sábado à noite e ficaram praticamente uma semana sem ter o abastecimento de água. Eu acompanhei tudo aquilo, acompanhei as entrevistas da prefeita, fiz contato através dos meus familiares, que são amigos da prefeita, o seu marido, que é o deputado estadual, que esteve presente, inclusive, na nossa reunião aqui na GERGS. Exatamente. O presidente recebeu o deputado Rafael Braga, o marido da prefeita Paula, e, posteriormente ao nosso encontro aqui, presidente, eu recebi um telefonema da prefeita agradecendo a forma como Vossa Excelência e a GERGS recebeu a ela e o deputado. Mas agora, depois da estada da nossa representação magnífica lá naquela reunião, e eu quero cumprimentar a toda a GERGS por esse trabalho realizado, e que isto sirva de exemplo para nós, da GERGS,
quando essas situações forem criadas nos diferentes municípios do Rio Grande do Sul. É uma amostra do trabalho que a agência pode realizar, deve realizar e tem realizado. Então, meus cumprimentos a todos que participaram desse trabalho, presidente. Perfeito. Muito obrigado. Endosso as suas palavras. Ok. Bom, então nós estamos aí, a partir disto, não tendo... Desculpe, mais algum tema que os senhores conselheiros, senhora conselheira, queiram trazer dentro do item assuntos gerais? Se não houver, então... Não. Pois não? Pois não? Então tá. Não. Então, presidente, pois não. Apenas solicitaria que os conselheiros e o diretor Francisco, e eu não sei se o Carlos está presente na reunião, se pudesse ficar um pouquinho após o nosso encerramento, apenas para a gente tratar a respeito de uma solicitação de uma agenda para o dia 17. Perfeito, tá? Perfeito. Ok. Não, então tá, por favor, a gente continua aqui depois do encerramento, então. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos, senhores e senhora conselheira, e vou, então, dar por encerrada a nossa sessão ordinária de número 13/2023, realizada hoje, 11 de abril de 2023. Muito obrigado a todos, uma boa semana, e vamos ficar aqui para assinar a documentação também. Muito obrigado. Uma boa semana a todos. Obrigada. Obrigado. Obrigado.